Olá, pessoal! Eis-me aqui para contar para vocês um procedimento que eu passei ontem, que foi um desbloqueio na minha vida. Algumas vezes eu ouvi falar muito a respeito de desbloqueio, mas eu nunca tinha vivido a minha primeira experiência. E sempre ouvi falar que vários bloqueios que você tem na vida tem um único em comum que gera todos os pequenininhos, né? Um bloqueio forte. E através do grupo eu vi umas questões que o Bruno colocou, e quando eu me vi de frente com aquelas questões, eu vi que realmente tudo aquilo era o que estava me impactando na minha vida, pessoal e profissional. Então eu entrei em contato com o Bruno, ele gentilmente me deu atenção, marcou um horário comigo para que a gente fizesse esse procedimento de desbloqueio, porque é um procedimento que tem que ser online, né? Então, assim, ele me deu todas as instruções do que eu ia precisar, como que eu poderia fazer para estar aguardando esse momento. E ontem chegou o meu dia. Eu fiquei muito feliz, assim. Quero dizer que quando eu li as questões, aquilo já, meu inconsciente já trazia aquelas informações, assim, à minha mente. Quando eu deitei à noite para dormir, parecia que vinha filme, assim, na minha mente, na minha cabeça. Mas eu expliquei pro Bruno e não, isso era uma coisa normal. E ontem chegou a minha vez. E eu tinha um bloqueio muito grande com a minha mãe, porque eu fui uma pessoa que fui rejeitada desde o ventre. E aquilo ali me trouxe muitas consequências no meu dia a dia, porque eu, além de ter sido rejeitada, eu tenho apenas mais uma irmã, a mais velha. E dentro da minha casa nós fomos criadas com desigualdade. Tudo era para parte da minha irmã, todo o merecimento era dela e eu não tinha nenhum. E isso me machucou muito, eu fui uma criança muito ferida, muito sofrida dentro de mim. E eu carregava aquilo comigo, aquela angústia, aquela tristeza assim dentro. Meu semblante era triste. Eu conheci sim a Jesus, só que talvez hoje eu entenda que eu vivia na religião, por isso eu não obtinha resultados. E a partir da convivência do Clube 459 com o Pablo Marçal todos os dias de manhã, eu aprendi o que era aceitar Jesus, o que era conviver mais pertinho de Deus, ter aquela intimidade maior com Deus. E ali a minha mente ela já foi expandindo, né? Hoje eu perdoei meus pais, eu já tinha perdoado os meus pais, né? A gente já tinha algumas tratativas assim juntos, né? Eu consigo entender que tudo que a minha mãe fez foi o melhor naquele tempo, era o melhor que ela sabia fazer. Só que eu era uma pessoa muito bloqueada para muitas coisas. E eu expliquei um pouco da minha história para o Bruno, e ele, com a sabedoria dele, conseguiu levar toda essa história para o lado necessário. E ontem a gente fez essa sessão do desbloqueio. Falo assim porque eu separei o material necessário, porque como eu moro aqui, tem várias casas aqui, são apartamentos, então não poderia ser uma... Assim, eu não poderia fazer tanto barulho para não chamar tanta atenção, mas até nisso o Bruno me explicou. Mas foi uma bênção. O Bruno pediu para que ele foi direcionando passo a passo, eu estava só. Eu fiquei só no quarto, na videoconferência com ele, e ele me direcionou passo a passo de como fazer esse momento acontecer. E conforme ele ia me direcionando, de olhos fechados, eu fui levando a minha mente a situação ocorrida, aquilo que mais me magoou, aquilo que estava aqui dentro de mim. E ele pediu para que eu colocasse todo o meu choro, toda a minha dor para fora, sem vergonha de nada. Ele me deixou muito à vontade para isso. E eu consegui colocar. Eu senti uma dor aqui dentro de mim quando aquele processo estava acontecendo. Doía dentro assim do meu peito, aquela dor forte assim, mas aquela dor que soltava aquele choro. Um choro assim que eu nunca tinha conseguido colocar para fora. E através desse choro ele foi falando coisas assim, até que ele conseguiu ativar ali a minha ira. Foi assim algo assim libertador. Eu nunca tinha tido uma experiência como essa. E a partir daquele momento que ele ativava aquilo ali,
e eu soltando para fora aquele grito e aquele choro assim, muito forte. Eu vi assim na minha mente, de olhos fechados, uma luz, como se uma luz resplandecia assim dentro de mim novamente aqui. E aquela luz foi me trazendo uma paz assim que eu não sei nem explicar. Uma paz, uma sensação de bem-estar muito boa, um aconchego assim muito bom. Eu sei que foi o aconchego do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus ali naquele momento. E o Bruno, ele me direcionava a permanecer naquele momento, a sentir mais aquele momento. E depois de sentir aquele momento por alguns minutos, quando eu falei que estava tudo ok, ele me levou a ressignificar aquela situação. E aquela situação porque tinha sido eu e minha mãe. E ele me fez encontrar com a minha mãe ali naquela imagem mental. Ele perguntava se eu conseguia tudo isso, eu ia confirmando. E ele me levou ao encontro com a minha mãe, a visualizar as situações acontecendo totalmente diferente. E eu pedi perdão para ela e ela me perdoou e a gente se abraçou ali naquela imagem. Foi um momento único. Foi uma coisa assim extraordinária, maravilhosa. É uma sensação que não tem palavras assim que descrevam o que aconteceu no dia de ontem. Após esse processo de ressignificação, a gente voltou. Eu abri meus olhos, respirei fundo ali profundamente, com todo o acompanhamento dele e o direcionamento. E após esse processo, eu voltei, abri os olhos, né, sentei. E o Bruno me passou todas as coordenadas, o que eu era para Deus naquele momento. E aquilo me chamou muito a atenção, quebrou muitas crenças limitantes ali naquele momento. Quebrou muitos paradigmas assim que há muitos anos eu carregava dentro de mim. Que eu não me achava capaz, não me achava merecedora. E através de toda essa transformação que houve ontem, ele me passou assim inúmeras frases assim para que eu viesse aumentar assim aquela minha autoestima, que eu era capaz, que eu era filha de Deus vivo, que eu era imagem e semelhança de Deus, e aquilo foi penetrando dentro de mim assim como algo sobrenatural. Eu fiquei parada. Eu ficava parada porque era algo assim novo para mim. Eu nunca tinha sentido aquilo. Mas eu tô gravando esse vídeo para explicar para vocês que é real. Quando há esse desbloqueio, a mente da gente assim muda totalmente. Ontem eu me desliguei o restante do dia das redes sociais porque eu precisava aproveitar aquele momento. Foi um momento muito especial para mim, muito especial. Então assim, de ontem para cá, eu sou uma outra pessoa. Eu não sou mais aquela mesma pessoa. Aquela pessoa que não acreditava em si própria, aquela pessoa que não tinha força, coragem assim para ir para cima, para se erguer. E de ontem para cá, eu falo que é a nova criatura. Realmente dessa vez nasceu a nova criatura. Agora sim, a nova criatura, a nova Sandra. E o que eu tenho a dizer é que se você passa por isso, você tem alguma coisa nesse sentido que te bloqueia de alcançar o seu melhor, de viver a sua melhor versão, procure alguém que tenha o conhecimento, que pode te desbloquear, que tenha um conhecimento mais avançado para fazer esse processo com você. Porque é uma experiência única, é uma experiência que se eu te contar, talvez você não acredite porque você não viveu. Mas se você acreditar e vivenciar, você vai viver o novo de Deus. Eu iniciei o meu novo ontem. E de ontem para cá eu estou sendo uma pessoa totalmente diferente. Eu não tenho palavras assim para explicar e nem para agradecer. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sou uma escolhida dele. E eu tenho a plena certeza que eu fui escolhida assim desde o ventre da minha mãe. E ao Bruno, porque o Bruno foi um canal de bênçãos na minha vida. Foi um canal usado por Deus de bênçãos na minha vida, porque ele disponibilizou o tempo dele para fazer isso comigo. Ele disponibilizou o tempo, todo o conteúdo de informação que ele tinha, todo o conhecimento dele para fazer isso comigo. Ele quis ver o meu melhor. Essa é a missão de vida dele e hoje eu entendo que é isso. Então eu queria contar um pouco dessa minha história. Eu quero agradecer de todo o coração a vocês e não desistam dos seus sonhos, não desistam de viver a sua melhor versão, porque a minha iniciou ontem e eu tô aqui para agradecer. Muito obrigada.